savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation. O conceito de formações imaginárias é fundamental para a análise do discurso, porque se trata de um conceito que se liga aos demais dessa área do saber e que tem caráter teórico, mas também metodológico. Os conceitos arregimentam a forma como se trabalha em análise do discurso. Então, para desenvolver o conceito de formações imaginárias, Pechet desloca a noção de comunicação para a noção de discurso. O discurso não se refere, então, necessariamente a uma transmissão de informações entre A e B, mas se trata de efeitos de sentidos entre os pontos A e B, ou seja, efeitos de sentidos entre locutores. Nessa direção, Pechet vai estabelecendo o que ele chama de elementos estruturais das condições de produção do discurso. Para Pechet, a progressão teórica sobre o ângulo psicossociológico não é suficiente, mas é necessária uma mudança, situando a psicologia social ao lado de outras disciplinas, com vistas a compreender a linguagem. Então, o sujeito do discurso não poderia ser entendido como a presença física de organismos humanos individuais. No lugar disso, Pechet propõe tomar a palavra ocupando lugares determinados na estrutura de uma formação social. Não se trata, então, de lugares empíricos, mas de lugares constituídos pelo e no processo discursivo em determinadas conjunturas sociais e históricas, num jogo que projeta imagens sobre esses lugares. E como então se dá esse jogo de imagens? Segundo Pechet, o que funciona nos processos discursivos é uma série de projeções imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem a cada um e a si próprio e ao outro. A imagem que eles se fazem do seu próprio lugar e do lugar do outro. Isso tudo no interior dos processos socio-históricos, do processo discursivo. Assim, todo processo discursivo, todo processo de produção de sentidos pressupõe esse jogo das formações imaginárias, engendradas pela imagem desses lugares. A imagem do próprio lugar, a imagem do lugar do outro, a imagem do referente, tudo isso num jogo de disputas e tensões no processo de produção de sentidos. Nessa direção, o referente também não pode ser tomado como empírico, mas se trata de um objeto no mundo, mas de um objeto simbólico, também da ordem do imaginário e do discurso. Então, Pechet vai reterritorializando os elementos do esquema da comunicação, concebida como empirismo, para o campo do discurso, dos efeitos de sentido, colocando as imagens dos lugares do referente como os elementos do discurso, como elementos constitutivos das condições de produção do discurso. Nas minhas pesquisas de doutorado, que resultaram no livro Francês e Educação, analisando livros didáticos adotados para o ensino do francês no Brasil do século XIX até meados do século XX, pude verificar que estava em jogo, nos arquivos analisados, uma certa imagem de língua francesa, uma certa imagem de França, de cultura e de povo francês, no ensino escolar dessa disciplina. Então, o que entra nos currículos imperiais como projeto de constituição de um cidadão brasileiro está clivado por essas imagens. Que imagens do ensino do francês no Brasil eram produzidas se direcionando ao pretendido sujeito brasileiro imperial e republicano em formação? Era uma imagem de um modelo de civilização e de civilizatório, de um modelo de cultura, algo que significava como formativo, que poderia imaginariamente preencher uma falta do povo brasileiro. Falta esta que reverbera desde os discursos coloniais, lugar faltoso imaginário, historicamente constituído no processo de colonização linguística. É para suprir esse lugar faltoso que a disciplina francês entra no currículo escolar no Brasil, do Império e da Primeira República. Os livros didáticos, as leis e os programas de ensino que analisei recortam uma certa memória da língua e da cultura francesas e estão organizados em torno desse preenchimento imaginário de uma falta linguística, cultural e civilizacional. Foram as análises dos jogos das formações imaginárias, por mim realizadas, que permitiram a compreensão de algo que diz sobre o processo discursivo,
algo que fala sobre os sentidos que estavam em jogo naquele processo de ensino, que marca o modo de comparecimento do francês como disciplina escolar nos programas nacionais de ensino do Império e da República no Brasil.